O homem fica deitado onde desce uma grande faca, cuja faca corta a cabeça antes que a pessoa pisque. Os preparativos são horríveis. Acabam de ler a sentença e aprontam o condenado. Vendam os olhos e pronto. Isso é terrível de ver. Contudo, juntam-se multidões. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Conheça a História, um canal exclusivamente dedicado à narração de histórias clássicas, contos e biografias antigas e atuais. Neste vídeo, mergulharemos no mais profundo pensamento humano. Contaremos a dura aflição da alma de um condenado à morte. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando subiu a escada, estava chorando, mais branco que uma folha de papel. O que não deve estar passando na sua alma nesse momento? A que angústia ela não deve estar sendo levada? Caso houvesse tortura ou sofrimento, ou um ferimento físico, pelo menos distrairia o espírito, desviando-o do sofrimento moral, de modo que somente a dor física o faria morrer. Mas a principal e pior pena não está no sofrimento corporal, e sim em se saber com segurança matemática que, em 1 hora, depois em 10 minutos, a seguir em meio minuto, e depois, já bem agora mesmo, neste segundo, a alma deve deixar o corpo, e se vai cessar de ser homem, e que isso tem que acontecer. O pior de tudo isso está em que é certo. Quando sua cabeça é deixada lá, debaixo da lâmina, e a ouve escorregar vindo para sua cabeça, este quarto de segundo é o mais terrível de todos. Há uma sentença de fato. Aqui toda tortura jaz no fato de que não há certamente meios de escapar. Foi dessa tortura e dessa agonia que Cristo falou. O condenado chega e sabe que nos próximos minutos estará morto. Ele sente tantas vidas nesse momento. Em sua mente, dividiu o tempo da seguinte forma: 2 minutos para se despedir dos companheiros e outros 2 para um último pensamento. Imagine a incerteza e o sentimento de pavor em que era envolvido. Como é que estava vivendo agora, sabendo que estava a poucos minutos de ser qualquer coisa ou nada? E se eu não morrer? Se eu for devolvido à vida? Ah, que eternidade! Tudo seria meu. Eu transformaria cada minuto em outras tantas eternidades. Não desperdiçaria um segundo sequer. Esse pensamento veio com tanto furor que desejou morrer de repente. Logo, logo! Nenhum momento de nossa vida deve ser considerado insignificante. Cada minuto dela deve ser um precioso tesouro. Imagine só, se esse condenado fosse perdoado, o que faria de sua vida? Será que contaria cada minuto? Imagine só se esse condenado esperasse a sentença em 1 semana e lhe fosse antecipado a execução. Às 5 da manhã, ele estava dormindo. É frio e escuro. O superintendente da prisão chega sem nenhum rumor, acompanhado do guarda, e lhe toca o ombro com muito cuidado. Ele se apoia no cotovelo e se ergue um pouco,
Vê a lanterna, pergunta: "O que é?" "A execução será às 10 horas", diz o superintendente. Não pôde nem apanhar bem o sentido disso, por estar apenas semi-acordado, mas acabou objetando que a sentença demoraria no mínimo uma semana em seus trâmites. Nisso, acordou de todo, deixou de protestar, ficou mudo. "É duro assim de repente." E de novo se calou, não falando daí diante mais nada. As 3 ou 4 horas seguintes foram esgotadas nos usuais preparativos. Receber o sacerdote depois do almoço, no qual lhe serviram vinho, café e carne. Pensem na crueldade disso. E dizer-se que, afinal, esses inocentes funcionários agem de boa fé, convencidos de que estão praticando um último ato de humanidade? Só então é que o levaram através da cidade, para o local da execução. Ele deve ter imaginado, enquanto era levado através da cidade, que ainda lhe sobrava um tempo sem fim para viver. Devia ir pensando pelo caminho: pois não é que ainda falta muito tempo? Tenho 3 ruas. Devo passar por esta até o fim. Depois ainda tem a próxima antes de chegar à terceira. À esquerda há um padeiro. Na terceira rua, sim, à esquerda, ainda falta muito para chegar diante da casa do padeiro. Em torno da charrete, multidão, barulho e exclamações. Ele tinha que suportar 10.000 rostos, 20.000 olhos, e pior do que isso, tinha que suportar o seguinte pensamento: são 10.000, mas nenhum deles vai ser executado. Eu é que vou. Bem, todo esse preparativo, agora rente à guilhotina uma escadinha. Diante de 3 degraus, começou a chorar. Ele que tinha sido um forte e que fora um grande criminoso, segundo disseram. O sacerdote não o deixava um só momento. Acompanhou-o desde a charrete e não deixou de falar o tempo todo com ele. Duvido que tenha escutado. E se começou a escutar, não deve ter compreendido mais do que 2 palavras. Deve ter sido assim. E eis que começou a subir os degraus. Suas pernas estavam ligadas, uma à outra, de maneira que teve que subir dando uns pulinhos. O sacerdote, muito inteligente, parou de falar, dando-lhe a cruz para que a beijasse ao pé da escada. Quando chegou à plataforma da guilhotina, parou e estava tão branco como um papel imaculado sobre o qual se escreve. Suas pernas devem ter fraquejado, depois devem ter endurecido como paus. Ele devia estar se sentindo tão mal como se uma coisa na garganta o sufocasse, fazendo-lhe uma espécie de êmbolo. Quando essa fraqueza estava chegando, o sacerdote, em silêncio, em um movimento lépido, lhe chegou a cruz aos lábios, erguendo-a até ele, uma pequena cruz de prata maciça, conservando assim a altura dos lábios por muito tempo. Cada vez que a cruz lhe tocava os lábios, ele reabria os olhos e parecia vir à vida por uns poucos segundos, e as suas pernas se moviam. Tornava a beijar a cruz, beijava com pressa, como para não se esquecer de se munir de alguma coisa de que muito necessitava. Embora eu duvide que naquele momento lhe viessem sentimentos religiosos. E assim foi, até que o levaram para o cepo. É incrível como são raríssimas as pessoas que desfalecem nesse momento. Pelo contrário, o cérebro fica tão aguçado que de certo trabalha em uma progressão tremendamente centuplicada, qual máquina em alta velocidade. Quer-me parecer que nessa hora sobrevenha um agudo tumultuar de ideias, de toda sorte, sempre inacabadas e também absurdas, completamente gratuitas e inadequadas. Aquele homem está me olhando, tem uma verruga na cara, um dos botões do casaco do algoz está enferrujado, e uma porção de outras coisas que nessa hora vêm à tona.
e pensar que tem que ser assim até o último quarto de segundo, quando a cabeça já está sobre o cepo, subitamente ouve em cima de si o retinir do aço. Sim, tem que ouvir isso. Se eu estivesse lá, curvado, ficaria bem atento, a fim de ouvir e de escutar. Dura apenas a 10ª parte de um segundo, mas a pessoa sabe que escutará. E calculem que ainda é ponto de controvérsia saber se 1 segundo depois de cortada, a cabeça sabe que foi cortada. Que ideia! E se eu lhes disser que em 5 segundos depois ela ainda sabe? Pronto, chegou o momento mais temido pelo condenado. Ele estende os seus lábios azuis e olha fixamente para o nada. À frente, somente o sacerdote, 2 ajudantes e atrás, o seu carrasco.